Pô, cara, tô achando que a luz ainda não tá boa, hein? E aí, pessoal? Tô aqui pra falar hoje alguns bons motivos pra você estar inserido no mercado, tanto de cripto quanto de ações, ações mais focadas ali em tecnologia, e como você vai acabar perdendo dinheiro se você não estiver dentro desse mercado. Porque aqui do dia 18 de setembro até o final de 2025 ainda dá pra fazer muita grana. Provavelmente vai ser o período do ano, o trimestre, né, do ano, que vai ser mais forte aí no quesito valorização. Então, bora lá. Então, o primeiro motivo, corte na taxa de juros. A gente já estava esperando esse corte, que ele viesse até mais cedo esse ano, porque a economia dos Estados Unidos já está bem desacelerada, já está tendo aquele problema de desemprego e tal. Então, para dar uma acelerada, eles têm que fazer esse corte na taxa de juros para poder fazer girar a economia. Então, o corte já era esperado pelo mercado, de 0,25 pontos. Então, saiu de 4,5% para 4,25%. Agora os juros nos Estados Unidos, né? E é bem abaixo do que os juros aqui do Brasil, né? Se for ver, eles também têm que controlar a inflação. E no Brasil, o juros já está em 15%, se não me engano, é. A taxa Selic está em 15%, então, para você ver, né? Aqui no Brasil, faz todo sentido você investir, porque o real tá toda hora se desvalorizando. Então não adianta, e nesse momento não vai adiantar correr pro dólar também, porque o dólar vai acabar se desvalorizando também por conta disso aqui, corte na taxa de juros e da economia está relativamente abalada lá nos Estados Unidos. Então eles vão fazer isso aqui, né, esse corte para poder dar uma acelerada. E durante a entrevista, o JP Morgan já falou também que eles vão ver em outras reuniões para ter mais cortes de juros, e o mercado também já está esperando isso. Está esperando que tenha mais cortes até dezembro, talvez pelo menos 3 cortes. Então, talvez mais 0,25 pontos, talvez mais 0,5 pontos, que vai acelerar bastante. E vai fazer com que mais dólares entrem no mercado e, consequentemente, mais valorização para os ativos de risco, para ações e criptomoedas. Aqui, olhando para o Bitcoin, no curto prazo, a gente vê que a gente estava tendo uma tendênciazinha de queda, que era uma correção também esperada para esse mês de setembro, início de setembro, final de agosto, início de setembro, né? Então, a gente veio, deu uma recuada, fez um fundo aqui, já rompeu e estamos agora iniciando uma tendência de alta. Provavelmente a gente vai enfrentar resistência a partir de agora, tá? Que a gente já chegou no mesmo nível que a gente enfrentou resistência antes. Só que o mercado está meio eufórico agora, por conta das notícias positivas e de que geralmente o rally mais forte de alta é no último trimestre. Então, vai ter muita gente que não vai querer ficar de fora e vai estar comprando forte aqui também. E vai provavelmente gerar um pumpzinho, talvez a gente teste isso aqui e faça um reteste aqui no suporte, ou talvez não faça, a gente pode ir direto. Então, o lance é você não se apavorar, né? Não comprar também além do que você pode arriscar, né, no mercado. Mas não é legal você ficar de fora. Se você ainda não tiver aportado nada, você pode aportar uma certa porcentagem, né, do valor que você tiver para investir. Talvez 20, 30%. E se a gente vier fazer um reteste aqui, você entra com o restante ou com mais 20%. Porque provavelmente a gente vai ter agora, tanto no Bitcoin quanto em altcoins, uma alta significativa. Vou mostrar para vocês o semanal aqui, que a gente também está rompendo médias importantes, fazendo padrões que indicam muita alta. Aqui, a gente teve até o cruzamento aqui dessa média 8 semanal para baixo, da média 21 e da média 50, temporariamente. Mas agora a gente já vai ver esse cruzamento para cima, que é muito positivo. Então, provavelmente, nas próximas semanas a gente vai ter um pumpzinho de preço, porque sempre que ele cruza essas médias para cima, ó, aqui é um cruzamento, a média 8 com a média 21, e ele sempre salta muito forte de preço. Toda vez que tem, ó, cruzamento, aqui também.
E a gente acabou de receber a notícia do corte de juros que estava todo mundo esperando, que seria muito positivo para o mercado. E no caso, foi ontem. Então, ó, hoje, dia 18, se você ainda não tiver aportado em Bitcoin, a melhor entrada teria sido aqui, né? Dia 1. Só que quem não comprou também ainda vai valer a pena fazer essa entrada. Ainda mais se a gente realmente sofrer resistência aqui e vier fazer um reteste aqui. Talvez um reteste mais baixo aqui, na faixa dos 109 mil, talvez até abaixo. Porque provavelmente muita gente vai se alavancar agora. E muita alavancagem acaba resultando em queda, né? Manipulação do mercado para liquidar essa galera. Isso é totalmente normal. Mas então, você não vai entrar alavancado agora. Pelo menos não com muita alavancagem, uma alavancagem pesada de 10x, sei lá. Que vai te fazer, se o mercado recuar 10% aqui no caso, caindo até os talvez 100 mil dólares aqui, aí realmente você vai ser liquidado. Mas talvez uma alavancagem leve de 2x, 3x, e aí o mercado com 2x teria que cair 50% para você ser liquidado, e 3x, 33% mais ou menos. Então, a entrada melhor foi aqui, só que aqui ainda é uma boa entrada. Não só em Bitcoin, como em algumas altcoins que provavelmente vão dar bastante resultado. Então, essa aqui é a minha carteira. Quantifiero, recomendo também, não ganho nada deles, mas eu acho que é uma corretora bem completinha, que não vai te cobrar taxa nenhuma por qualquer contrato que você abra aqui, que já é muito bom. Principalmente para quem está começando, que às vezes se emociona, acaba comprando, vendendo. Cai um pouquinho, você vende, né? Sobe um pouquinho, você compra. Totalmente errado. Mas, ó, essas ações aqui são todas ligadas à tecnologia ou energia renovável, como essa daqui, CNFE. Tem ações principalmente ligadas à tecnologia, aqui no caso a computação quântica, que é uma narrativa que está vindo bem forte aí. Essa daqui também é de bateria, se não me engano, essa CAS, também é energia renovável. Então, todas essas narrativas, tecnologia, energia renovável, coisas mais progressistas, né? Estão vindo se valorizando bastante. A maioria das posições aqui foi aberta ontem ou hoje e já estão todas no lucro. Um valor aqui pequeno, né? Aqui não é toda a grana que eu tenho aportada, mas eu tô com a meta de fazer com 100 dólares, né? No caso, eu tava com 100 dólares na segunda-feira, se não me engano. Mas só com esses aportes aqui eu já fui para 150 dólares. E é claro que tá bem alavancado, né? Como vocês podem ver aqui. Só que todas as operações estão bem estruturadas. Então, por mais que o mercado dê uma virada e acabe caindo, mesmo se ele caísse 50%, todas as posições seriam estopadas bem antes. Então, se você quer se alavancar, primeiro você tem que aprender a gerenciar sua posição. E aí depois você se alavanca. Mas é claro que também 150 dólares agora, no caso, né? Não é todo o meu capital. Então, mesmo que eu perdesse, se fosse liquidado com esses 150 dólares, eu teria mais dinheiro para conseguir aportar de novo, se fosse o caso, né? Mas se você fizer investimento em ações que você tenha certeza estão numa narrativa boa, que estão num momento bom, e criptomoedas também, você não vai ter esse problema, né? E principalmente estruturando bem as suas posições. Então eu vou dar uma mostrada aqui no caso a RGTI, uma das campeãs aqui de hoje, né? Ela subiu bastante. A gente abre o gráfico dela aqui. Então ela deu uma boa corrigida ainda aqui, ó. Só que olha a subida aqui. E aqui foi o fechamento de ontem. Fechamento de ontem. Eu vendi bem aqui nesse fechamento. E hoje eu abri de novo com essa quedinha aqui. Só que aqui foi onde ela abriu hoje. Então olha o gap que se forma. Então, o lance é, essas ações, cara, a maioria delas estão vindo numa tendência de alta forte. E por mais que às vezes vale a pena você fazer um trade, né? Porque elas estão com bastante volatilidade por conta de serem de baixa capitalização de mercado, você pode até conseguir acertar um topo e pegar um fundo de vez em quando. Mas a maior probabilidade de acontecer o contrário. Porque é difícil gerenciar isso. É difícil você basicamente adivinhar, né? Onde a maioria dos investidores vai estar vendendo,
e onde eles vão estar comprando, porque agora principalmente o mercado vai estar meio irracional, vai começar uma euforia muito grande. Então, o melhor é você escolher os ativos que você vai investir e para não ter dor de cabeça, você vai entrar agora e só vai pensar em sair lá em novembro, dezembro, dependendo de como tiver as expectativas, né, para o início de 2026. Então, esses são os ativos, quase todos ligados à tecnologia e energia renovável. E aqui, passando para o lado das criptomoedas, algumas altcoins, no caso o Link, é a melhor altcoin, a que performou mais consistentemente durante todo esse período, porque teve muitos altos e baixos, né? Mas a Link está indo muito bem. Polygon aqui é mais uma aposta, por ela ser do ecossistema da Ethereum e ser muito utilizada ali nas redes mais rápidas ali e mais baratas, não na rede principal, né? XRP também. Avalanche, que tá destruindo agora, cara, ela tá subindo muito, se valorizando muito rápido na última semana. E provavelmente vai continuar subindo assim, porque o topo histórico dela tá lá em 50 mil dólares, então podem ver que se a gente pegar o semanal dela, tá muito forte, muito forte. E tipo assim, vai ter muita gente que vai falar, pô, você vai estar entrando em topo aqui. Só que, pô, cara, aqui não é topo. No máximo, aqui ela pode sofrer resistência na faixa de 44. Não é certo isso, né? Mas a probabilidade maior dela sofrer resistência. Aqui, tudo bem, como é um fundo, pode até sofrer, mas ela já chegou nessa região praticamente. Ela já estourou aqui onde foi o pavio. E está chegando aqui na região onde foi o fundo aqui de 35. E como eu disse, 44, como foi um topo aqui, provavelmente ela vai sofrer um pouquinho de resistência. Mas, como eu estou dizendo, agora é muito complicado você ficar esperando ela bater em resistências para tentar comprar fundo, porque o mercado vai começar a ficar eufórico e o mercado fica irracional. Os investidores que são mais pesados até vão dar uma segurada, mas o que leva geralmente as altcoins e até mesmo Bitcoin a se valorizar muito rápido é o varejo. São investidores pequenos que acabam comprando na euforia e acabam levando o preço a ter uma alta muito expressiva, muito rápida e muito forte. Então, ó, Avalanche tá numa semana forte a beça. Como eu disse, pode ter pequenas correções, porque também o mercado vai estar se alavancando muito e muita alavancagem acaba gerando muita liquidez e a liquidez gera manipulação para capturar essa liquidez. Então, toma cuidado, não se alavanca forte. Não se você não souber estruturar bem as posições, mas vai dar para fazer muita grana até o final do ano se você tiver paciência e emocional para segurar os altos e baixos que com certeza vão vir. Quem souber segurar e quem tiver cabeça vai fazer uma grana legal até o final desse ano. Aqui eu vou falar também do Ethereum. O Ethereum foi muito estimado nesse ciclo. Chegou aí até 1.500 dólares em maio ali mais ou menos. É abril, maio. Então, ele tá para se valorizar muito ainda, cara, porque ele tá num momento muito bom. Ele já se valorizou bastante, tá numa zona perigosa, né, digamos assim, porque ele tá bem na zona de topo histórico. Se a gente puxar o tempo gráfico um pouco maior, mensal, por exemplo, você vê que aqui é o topo histórico dele, né, e ele já tá bem próximo. Já praticamente está na zona, né? No caso, ele já até renovou o topo histórico aqui temporariamente, mas já retornou aqui para dentro do range. Então, digamos que se ele romper aqui, ele fica sem topo, né? E vai infinitamente para cima aí. Sei que não existe alta infinita, vocês também não tem que acreditar nisso. A valorização que vier aqui provavelmente não vai ser nada próxima do que veio antigamente, porque aqui ele era uma small cap. A capitalização de mercado dele era muito baixa. Então, com pouco dinheiro entrando, ele se valorizava muito. Mas agora já tem muita grana dentro do mercado do Ethereum. Então, provavelmente vai vir ainda muita grana, vai se valorizar bastante, mas fica de olho porque aqui, daqui desse topo, mais ou menos 50%, 100% já seria
algo já bem inacreditável já, tá? Pois se o Ethereum chegar aqui a 6, 7 mil dólares, já vai ser uma valorização já muito boa, desde esse fundo aqui de 1.370, 1.380 dólares, que foi logo ali em abril. Então, se você puxar aqui o range, ele já está com uma valorização já de 170%, um pouco mais até, se você conseguiu pegar o topo, mas até aqui no presente momento 159%. Então, por exemplo, se você tivesse comprado, você já não estaria realizando quase o dobro, não, quase o triplo do que você investiu, você já poderia estar tirando. Então, realmente é isso que vai fazer ele sentir uma resistência aqui. Talvez lateralizar mais um pouquinho, mas eu não acho que vai ter mais muitos meses de lateralização, não. Provavelmente no mês que vem, várias criptos já vão estar explodindo. É claro que o Ethereum não vai ficar para trás. Então, galera, juntando esses fatores que estão trazendo pelo menos, né, uma previsão muito boa para um rally de alta, é muito complicado você ficar fora do mercado agora, cara, porque provavelmente você vai perder dinheiro. Ou no mínimo vai deixar de ganhar, né? Tipo, eu digo perder porque se você mora aqui no Brasil e você tem reais guardados, cara, seu dinheiro não vale nada. Não vale nada. Por mais que talvez você aplique ali num mercado de baixo risco ali, sei lá, fundos imobiliários, ou na própria taxa de juros, né? Sei lá, tesouro direto, algo do tipo. E até faz uma graninha, mas sua grana vai perdendo valor muito rápido. Então é muito melhor você multiplicar ela, dobrar ela, triplicar ela no mercado de risco, do que você ficar só deixando ela lá parada e desvalorizando, né? Então, tomando isso, corte na taxa de juros. Um momento muito bom das criptos e das grandes techs, né? SP500 batendo alta histórica e provavelmente vai descobrir topo durante esses 3 meses subsequentes. Nesse último trimestre promete, vai ser muito forte. Geralmente é assim no ciclo de alta das criptos, pelo menos. O último trimestre do ciclo de alta é muito forte e a gente meio que tá vivendo ele agora. Vai iniciar em outubro, né? Então, se você quer ganhar dinheiro nesse mercado, você tem que, claro, gerenciar o risco. Você não vai sair enchendo a patinha, né? Com todo o seu capital, porque pode vir uma eventual queda ainda até o final desse mês, talvez até meados de outubro, porque a gente ainda vai ter mais uma reunião do Fed, vai ver se já vai ter mais um corte logo subsequente, ou se de repente eles não já vão vir com dados mais negativos falando que já estão entrando em recessão, ou algo do tipo, que poderia frear muito, né, o crescimento do mercado. Mas, juntando a desvalorização do dólar, corte de juros, a desaceleração da economia, vai ser difícil eles aumentarem a inflação nos Estados Unidos, o que também geraria muito mais grana entrando no mercado, né? Porque inflação gera desvalorização do dólar, que faz as pessoas quererem se arriscar, né, no mercado de risco para conseguir multiplicar o capital para não perder tanta grana, né, para a inflação. Apesar da inflação lá nos Estados Unidos ser bem baixa, né, comparada ao do Brasil, ainda assim os investidores vão querer fugir disso da melhor maneira possível. Então, provavelmente, somando tudo isso, vai trazer muita alta para o mercado, tanto de techs, né, ações, quanto de criptomoedas. E quem ficar de fora não vai conseguir surfar essa alta aí. Então é isso, talvez eu traga um vídeo falando sobre cada um dos ativos que eu tô principalmente comprando, né? Estão ali na minha carteira. Então é isso, rapaziada. Deixe seu like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Então, se você quiser também saber como que eu vou transformar esses 100 dólares em 1.000 dólares até o final desse ano, ou até mais, né? Espero que bem mais. Como que eu estruturo as minhas posições, como que eu analiso os ativos. Você quer saber mais sobre os ativos que eu tenho aqui nessa carteira? Então, continue me acompanhando. Tamo junto, é nóis.